Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, um ato revolucionário que durou de 1789 a 1799. A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses, das classes urbanas que viviam na miséria. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário. Isso aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país, no caso a França. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. A Revolução Francesa também só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Vocês viram no texto anterior, da aula anterior, que o iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou no século XVIII, conhecido também como século das luzes. Surgido na França, a principal característica do iluminismo, dessa corrente de pensamentos, foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Contexto histórico. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. O poder político estava concentrado no rei e no pequeno número de auxiliares. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, sua rival, desenvolveu o processo de revolução industrial. Quando a gente fala em revolução industrial, esse período de grande desenvolvimento tecnológico teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo todo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou a formação do capitalismo. O que houve para as pessoas se revoltarem contra esse antigo regime na França? Como que acontecia? O que foi que tinha? Como era a sociedade? Na Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. A sociedade era dividida em classes sociais, conhecida como estados. Aí nós temos aqui, primeiro estado, que era composto pelo clero, né, a Igreja Católica, também chamada de alto clero, que era o Papa, bispos, arcebispos. Aí você pode observar que era composto por essas pessoas aqui, nessa figura, vocês podem observar. Aí o segundo estado, formado pela nobreza. Aí a gente pode ver, que vocês estão observando aí, as pessoas que compunham a nobreza da época. E o terceiro estado, composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo estado, no qual se destacava a burguesia. Aí estava o povo, né, os camponeses, que representava, inclusive representava mais de 90% de toda a população da França. E era quem trabalhava para suprir todos os privilégios do primeiro e do segundo estado. Existiu um evento, né, chamado de Queda da Bastilha, tornou-se um símbolo da Revolução Francesa, quando o poder absolutista foi contestado e o terceiro estado rebelou-se contra os privilégios dos outros dois estados, componente da sociedade francesa da época. A queda da Bastilha também foi o assalto popular à Bastilha, a antiga prisão, que era o símbolo da opressão no antigo regime francês.
A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada pela crise econômica e política que a França enfrentava no final do século XVIII. A tomada da Bastilha foi organizada pela população de Paris no dia 14 de julho de 1789. Qual era o objetivo? O objetivo dessa tomada, no caso da Bastilha, era ter acesso ao estoque de pólvora que lá ficava armazenado. Outra coisa importante é com a queda da Bastilha, um grande marco na época simbolizou o início da queda do antigo regime, né, aquele regime onde que existia o governo estamental, de Estado dividido em Estados, para difundir o sentimento revolucionário. Naquele movimento, concentrava em Paris, para toda a França, tanto nas cidades menores como nos agrupamentos rurais. Esse evento foi considerado pelos historiadores como o início da Revolução Francesa, um período em onde a história da França, marcada por grande agitação social e política. Além disso, esse episódio foi estabelecido como referência pelos historiadores para determinar o início cronológico do período conhecido como Idade Contemporânea. Assembleia dos Estados Gerais. Reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro Estado e parte do primeiro Estado, baixo clero, se separavam da Assembleia. Em seguida, declararam-se aos legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte o juramento de permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. Houve também nesse período a Convenção Nacional, que foi entre 1792 e 1795. O que foi a Convenção Nacional? A Assembleia Legislativa foi substituída, através do sufrágio universal masculino, pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia, acabou com a monarquia, acabou com aquele privilégio, acabou com aquela forma estamental, aquela sociedade estamental dividida em estados, primeiro, segundo e terceiro estado, e implantou a República. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado. Internamente, as opiniões divergentes de como deveriam ser conduzida a revolução começavam a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Existiu basicamente dois grupos. Na verdade, existiam três, mas nós vamos falar sobre dois: os girondinos, os jacobinos e Planície. Os girondinos tinham uma filosofia, os jacobinos outros, e Planície, ou também chamado de pântano, eram os que ficavam no meio, chamado de centro. Eles iam mais para o lugar que era mais conveniente a eles. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os jacobinos, os girondinos e os jacobinos. Então, vamos lá. Girondinos. Quem eram os girondinos? Que grupo era esse? Eram os representantes da alta burguesia, defendia posições moderadas e a monarquia constitucional. Já os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, da parte mais desfavorecida do terceiro estado, constituía o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre. Não sei falar muito francês não, mas vamos lá. Queriam a instalação de uma república e de um governo popular. O terror. Em 1793 a 1794, dentro do período da Convenção Nacional, existiu um ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra os revolucionários eram condenadas à guilhotina. Esse período ficou conhecido como terror. As pessoas eram condenadas e guilhotinadas em praças públicas, tornando assim um evento, As pessoas iam para essa praça, onde ali, inclusive, o rei Luís XVI, ele foi guilhotinado, sua esposa também, em praça pública. E esses dois partidos, os jacobinos e o girondino. Mas, na realidade, essa forma de revolução e de
de guilhotinar as pessoas. Foi um movimento aqui jacobino. Ditadura jacobina. Foi uma ditadura introduziu novidades na Constituição como o voto universal e não censitário, quer dizer que todas as pessoas, a partir daquilo ali, começaram a votar, ter direito a voto, e não somente as pessoas que tinham bens, os bem favorecidos, as pessoas que tinham algum tipo de regalia ou algum tipo de bens materiais. Fim da escravidão nas colônias, congelamento de preços de produtos básicos como o trigo, que era a principal fonte de alimento na época, instituição do tributo revolucionário e para julgar os inimigos da revolução. As execuções, como eu já falei anteriormente, tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteceu diversas vezes no dia em um ato político. E quais foram assim, as consequências de toda essa revolução? Estendeu-se por 10 anos, né, que foi de 1779 a 1799. A Revolução Francesa, nesse período, uma série de transformações aconteceram. Fim dos privilégios da aristocracia, nobreza e clero, né? Acabou aquela forma de governo de estados. Fim dos resquícios de feudalismo, queda do absolutismo em toda a Europa, popularizou a república como forma de governo, popularizou a ideia de separação dos poderes, né, que foi um período onde foi colocado pelos pensadores essa forma de governo, que inclusive o Brasil, ela hoje, a gente tem como forma de governo os 3 poderes, né, o legislativo, executivo e o judiciário, que a gente usa como forma de governo até os dias atuais. Garantiu a aplicação dos ideais liberais da liberdade individual, no lema, todos os homens são iguais perante a lei. Inclusive, na Revolução Francesa, eles tinham como lema liberdade, igualdade e fraternidade. E com a derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova Constituição para a França. Eles restauraram algumas medidas, como o voto censitário, voltou àquela forma de votar exatamente quem tinha poder aquisitivo alto. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa também defendesse o autoritarismo, né? Pois as massas estavam insatisfeitas, a economia também estava ruim e a guerra ameaçava o país. Por isso, passaram a defender a implementação de uma ditadura no país sobre o governo de uma figura forte, autoritária. Dessa forma, nasceu o apoio de Napoleão Bonaparte, que foi um general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra a coalizão internacional. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão Bonaparte em 1700, quando acabou a Revolução Francesa, em 1799, iniciando assim a era napoleônica, né? Tomou o poder da França em um evento também conhecido como o golpe do 18 de Brumário, dando início assim à era napoleônica, que a gente vai ver esse conteúdo na aula, na próxima aula que teremos. Só para a gente encerrar aqui a aula de hoje, Napoleão Bonaparte chega ao poder após ao final da Revolução Francesa, apoiado pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a garantia da constituição dos ideais da Revolução Francesa. A partir daí, toda a história, inclusive brasileira, do Brasil, ela começa a mudar.
a partir da era napoleônica. Quando a gente for ver os assuntos, vocês vão observar que a história é uma sequência, né? A gente não pode fragmentar a história, porque vocês vão perceber que quando a família real deixa Portugal e vem para o Brasil, é exatamente por conta dessa era napoleônica, que foi o que aconteceu para toda essa história brasileira, dar o início e o Brasil passar por um outro processo. A gente vai ver isso na próxima aula.